silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Cada voz que canta amor não diz tudo o que quer dizer. Tudo que cala fala mais alto ao coração. Silenciosamente eu te falo com paixão. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncio e de luz. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Boa noite, Mirela. Boa noite a todos os Boa presentes. Muito obrigado. Primeira participação, seja muito bem-vinda. Muito E obrigada. certamente estaremos em muitas outras. A gente já agradece a todos que estão aí presentes, irmãs e irmãos de Franca, lá do Jardim do Porto, do nosso trabalho, Núcleo Assistencial Avelina Maria de Jesus, e um trabalho que vem se estendendo e um encontro fraterno muito abençoado com outras famílias de Franca, depois começaram da região, depois do Brasil, e depois se estendeu também a outras fronteiras aí. Então, a gente está muito feliz com esse encontro, lembrando sempre que é um encontro fraterno em que a gente abençoa os nossos lares, nossos entes queridos, e também aproveita para ter a música, para tocar o nosso coração, e também as reflexões do bate-papo. Então, eu vou pedir para a Mirela cantar mais uma música, e aí, logo em seguida, a gente inicia o bate-papo. Vamos lá, Mirela? Vamos lá, obrigada. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Lindo, Mirela, muito obrigado. Obrigada. Nós estamos precisando muito de Francisco de Assis, né, no momento que a gente está vivendo, né, de almas, né, com esse amor aí, para a gente passar com esse momento aí da melhor maneira possível. Daqui a pouquinho a gente retorna aí, Mirela. Obrigado, viu, querida? A, Obrigada. a Sus pediu para lembrar que está muito feliz da ex-aluninha dela, está Tá participando aqui com a participando. gente. É o exemplo arrasta. Que maravilha. Obrigado, Mirela. Até daqui a Obrigada a pouco. vocês. Até já. Bom, queridas e queridos, é sempre uma alegria, uma emoção imensas esse reencontro nosso. Todos os domingos é a energia que tem, né, nos motivado aí para o início da semana, é um carinho que nos une. Então, todo domingo à noite aí esse encontro aqui é maravilhoso. Então, que a gente, né, possa envolver aí os nossos entes queridos e também nesse momento que nós estamos passando aí, que a gente estenda essas vibrações para todos aqueles que, por qualquer motivo que seja, estejam aflitos. E aí a nossa convidada, Rosana de Rosa, querida, sorriso sempre presente. Boa noite, Jamil. Boa noite a todos vocês da Ame Sua Vida. Que maravilha nós estamos aqui juntos. Boa noite, pessoal do projeto que também nos assiste. Boa noite, Suzy. Que gostoso, né? É muito bom. Tá mandando um beijo aqui, Rosana. Obrigado, querida. Muito bom. Rosana, antes da gente entrar em alguns tópicos, né, do tema, falando sobre, né, a questão tão bela e sublime, né, que é o sentimento feminino, né, não só a mulher em si, né, mas o sentimento aí que é o que a gente tem de mais sublime. Antes da gente entrar, eu quero apenas deixar aqui registrada a nossa solidariedade, né, tanto aos brasileiros quanto aos americanos, porque vocês estão, né, hoje nos Estados Unidos, dois países que estão sofrendo muito, muito com a pandemia. O mundo todo está sofrendo, mas como o tema é a mulher, a gente não podia deixar de registrar que grande parte desse sofrimento dos nossos países se deve a homens machistas na direção dos países, porque nós temos países sendo dirigidos por mulheres que estão dando um show, né? Porque o sentimento de cuidar, de olhar, né, para o coletivo, já é uma das características, né? Então, é um filho, é dois, é 10, é o do vizinho, e é com o planeta, né? Então, é a nossa solidariedade e que a gente, pouco a pouco, aí a gente caminhe, né, para uma situação melhor, né? Então, fica registrado aqui o nosso carinho. Provavelmente, muitos dos que estão presentes aqui ou vivenciaram, ou estão vivenciando, ou aflição, ou luto, né? A gente já conversou sobre isso. Então, é com muito carinho, né, que a gente faz esse bate-papo hoje. Sim, Jamil, com muito carinho a gente falar sobre esse assunto, né, do espírito na experiência do feminino é algo que vai ser um benefício para todos, para o masculino e para o feminino, porque eu acho que nesse momento maternar é a palavra da vez. Nós estamos precisando maternar essas famílias enlutadas, estamos precisando maternar esses corações que se veem na ausência da despedida, lidando com o luto, um luto que é nacional, um luto que é internacional, porque abarca o planeta, não abarca apenas a nossa comunidade, a cidade que a gente reside, em um país. Então, eu acho que trazer nessa semana do Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, trazer porque esse dia é para todos os dias, mas trazer esse tópico eu acho que é muito válido para que a gente perceba quanta força a gente pode transbordar nesse momento de amor ligado a essa sensibilidade do feminino que existe em todo ser humano. E como você falou, né? É todos os dias, mas se precisou escolher um dia é porque algo não estava muito legal,
e precisava ser revisto, né? Em alguns momentos do bate-papo, Rosana, eu acho que seria interessante também você fazer paralelos, né? Porque você vivenciou a experiência do Brasil, agora você está nos Estados Unidos e a gente sabe que culturas diferentes também influenciam muito, né? Na formação, nas conquistas, né? Na segunda-feira eu participei de uma palestra, né, com a Mônica de Lima, e ela falou muito, né, das conquistas aqui no Brasil, do movimento feminino. Então, certamente, para cada país, às vezes até cada região dentro do mesmo país, né, são culturas diferentes, né? Mas, assim, uma coisa que é muito comum aqui no Brasil, né, e eu queria que você comentasse isso, mas se for muito diferente aí também comentar, é que, às vezes, eu acho que de forma até inconsciente, muitas pessoas romantizam os esforços da mulher, aquela mulher que tem tripla, quádrupla jornada, né, que trabalha fora, limpa a casa, cuida dos filhos, cozinha, lava, e aí tem gente que fala assim, mas é uma guerreira, né, e às vezes é explorada mesmo, é um homem machista que é folgado para danar, né. Então, esse aspecto aí, como que você vê? Então, eu acho que a mulher vem de uma jornada onde desqualificado um lugar, onde o espírito não qualificava esse lugar em função da nossa cultura, ela veio numa acumulação de jornadas. Então, ela era aquela dona de casa, aquela mãe, que ela não deixou de ser, mas por uma necessidade, né, na época que a gente teve a Segunda Guerra Mundial, a mulher aflora por uma necessidade de ajudar na parceria da família, trazendo, em função do homem estar fora, trazendo o seu trabalho, e a mulher começa a ganhar esse espaço dentro do profissional, só que é uma acumulação de funções, né, onde ela agrega também isso, e vai dando conta de mais coisas. Só que em função de muito dessa raiz, dessa visão que se tem da mulher, a mulher se vê nesse lugar de ser inesgotável esse esforço. Então, a gente percebe que a mulher entra, às vezes, ela mesma se desrespeitando desse limite físico, limite psíquico, que ela aguentaria, e ela vira esse trator, como você chamou de guerreira, mas essa pessoa que faz, cumpre tarefas, e às vezes é perceptível haver uma não observação das necessidades do cuidado pessoal. Eu acredito que esse abuso é algo que vem também tradicional dentro de uma visão que se tinha, né, de um domínio de um dos sexos, né, que é o masculino, mas que, num olhar mais abrangente, eu tiraria esse homem, essa mulher, e eu colocaria uma visão do espírito, ainda numa visão onde o espírito, com uma dificuldade muito grande de lidar com a sua sensibilidade, que seria mais esse lado feminino do espírito, porque a gente vai perceber que o espírito não tem gênero, né? O espírito, ele ora experimenta estar ativado no feminino, horas ele experimenta estar ativado mais no masculino, numa encarnação, e isso são experiências necessárias para o desenvolvimento do ser, como um processo da sua evolução espiritual, e não tem um gênero que seja melhor ou pior, existe sim uma expressão de experiência que a gente vai viver em ambos. Então, lá atrás, não se conhecendo essa realidade, existem hoje ainda em vários países, essa coisa de o homem ter esse poder, ser mais inteligente, ter mais competência, e a mulher ser colocada nesse lugar. Mas eu acho que tem um marco fantástico que quebra um pouco dessa realidade, que é o espiritismo. O espiritismo, desde que nasce, né, há 150 anos, mais ou menos, ele traz esse respeito à mulher e traz também essa elucidação desse olhar de como Jesus, através do Evangelho, desse exemplo do Evangelho, tratava as mulheres desde então. Então, o espiritismo traz esse resgate desse respeito
a uma visão de que nós somos um espírito e não um homem ou uma mulher apenas. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar no que nós estamos ativados no momento. Então, se no momento eu estou mulher, eu vou ativar várias coisas que estão ligadas ao materno. Se eu estou homem, eu vou me ativar em outras possibilidades. E essas são as experiências, mas sem pensar que nenhuma delas é melhor que a outra. Então, quando a gente entra num processo de rivalidade, eu diria que é um processo infantil, né? O homem é mais inteligente, a mulher é mais inteligente, o homem pode mais, a mulher pode mais. É ainda um local infantil, porque, na verdade, nós estamos falando de uma coisa só, que é o espírito. E há essa separação que, para o espiritismo, não há. Então, quando a gente se vê como espírito, a gente desagrega desse lugar. Eu tenho que dizer que, num processo mais imaturo, com alguns anos atrás, eu me considerava muito feminista, assim, no sentido de, não, tem que defender as mulheres, e as mulheres são melhores no poder. Eu continuo achando que são umas ótimas experiências isso, mas eu continuo achando que o processo é a gente validar ambas as experiências. Enquanto houver rivalidade, vai ter que um tentar se sobrepor sobre o outro. Quando a gente perceber que a união das qualidades que ativa no masculino e no feminino, ambas precisam ser integradas no espírito, nós vamos valorizar as duas e as duas vão de mãos dadas poder unir forças para que a gente possa fazer essa representação. A representação do paterno é tão importante como do materno e vice-versa. Então, a gente vai percebendo que não é questão de lados, e sim de união. Então, isso, para mim, a maturidade ficou muito claro. A gente precisa unir essas forças. Mas, é claro, a gente está vivendo uma era que está ajudando a unir essas forças. Quando a mulher entra nessa era do trabalho, o homem, de alguma forma, começa a participar mais das coisas também que são da casa, que antigamente não acontecia. Numa questão cultural, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, em função de não ser viável nós termos uma secretária em casa, como ainda é no Brasil, ou talvez até menos no Brasil do que era antes, né? Mas aqui nos Estados Unidos é muito caro você ter uma pessoa que te auxilie em casa. Então, aqui se cultuou já há mais tempo a ajuda do homem nos afazeres da casa, de cuidar da casa, de jogar o lixo, de lavar a louça, de cozinhar. Então, a gente vai ver aqui na nossa cultura muitos homens que são participativos a trocar fraldas, a levar o filho na escola, a buscar, a fazer tudo isso. E a gente vai percebendo que no Brasil algumas coisas desse tipo também começaram a proliferar. Então, a gente vai ver que a necessidade vai trazendo essa possibilidade de união. Eu vejo isso nos meus filhos, eu tenho 2 filhos de coração, através do meu esposo, e ambos têm uma participação completamente ativa em relação à educação das crianças. Ambos alimentam, ambos trocam fralda, participam da educação, e não tem um lugar do masculino e do feminino na residência no aspecto educacional. Ambos fazem as mesmas funções. Então, eu acho que o mundo caminha para isso, para integrarmos essas qualidades e não mais tornarmos oposição. Essas brincadeiras, essas acusações, esse lugar que o homem muitas vezes colocava a mulher no fogão, ela pilota o fogão. Então, essas coisas que a gente vinha fazendo até então, como se fosse uma representação de um gênero superior. E a gente vê que essa igualdade, ela é uma necessidade gritante e urgente. Então, eu diria, voltando no início que eu disse, que a gente começou a nossa conversa, eu diria que hoje, maternarmos, usarmos a sensibilidade, acolhermos com empatia, com calorosidade, é algo para ambos os sexos, porque todos estamos precisando, nesse momento, desse acolhimento. Então, a gente vai ver que o masculino vem desenvolvendo muito disso também para poder fazer parte, e a gente vai conseguindo ter uma possibilidade de dar um passo, né? É um degrau. Eu sei que é uma escadaria para se subir, que ainda tem muitos degraus, mas algumas culturas, que não são todas, né, já estão dando alguns passos para a gente encontrar essa igualdade profissional, dentro do lar, dentro da sociedade, em relação a ambos os sexos, né, para a gente sair disso, que eu acho que isso é evoluir. E Rosana, primeiro eu queria lembrar aí que quem quiser participar com comentários, perguntas, né, fiquem à disposição aí.
né? Coloquem a cidade onde vocês estão também, para a gente estar falando no final. Rosana, e uma coisa que tem que ficar bem diferenciado, né, que quando a gente, né, fala da questão de conquistas, né, do processo das feministas, não é nem a questão, assim, de quem que pode mais ou de conflito. Eu acredito que tem muito a ver também de questões que não se aceita, não é só na questão de homem e mulher, né? Não se aceita a mulher fazer a mesma função e ganhar menos, como também o negro que passa por isso, né? Então é uma questão de justiça que independe também aí desse corpo biológico, né? Porque às vezes uma confusão que eu acredito que a gente ainda traz aí desse histórico, eu falo especialmente aqui no Brasil, né? É achar normal algumas coisas, né? Por exemplo, a questão aqui no Brasil que é muito explícito. Não, mas aquela roupinha que ela estava usando lá, isso aí também é um convite para um cara estuprar. Então, quer dizer, são coisas que elas não são admissíveis em situação nenhuma, né? Não tem nada a ver, né, com a minha experiência, né, masculina ou feminina. Então, tem coisas que são tão gritantes, né? E não dá também para pensar limitado assim, ó, não, mas já que está num corpo feminino, é uma prova que tem que passar. Não, nós temos que lutar o tempo inteiro, né, para que as minhas provas sejam provas para melhorar, né, a minha solidariedade, a bondade, a humildade, né, diminuir o orgulho, né. Então, assim, esse olhar que você está falando aí, né, espiritual, ele já sobrepõe tudo. Se a gente conseguir, pouco a pouco, ter um olhar, bom, então eu sou um espírito, né, numa caminhada evolutiva, e verdadeiramente, né, não pode ser só na teoria, né, mas se a gente conseguir esse olhar aí, vai ser maravilhoso, né, a gente já vai dar um passo importantíssimo, né. Jamil, essa semana, exatamente agora, eu fiz nas minhas redes sociais a Semana da Autoestima. E é muito interessante ver a reação das pessoas, porque muitas das mulheres, elas ainda vivem nessa sombra do que o homem espera delas. Então, muito da beleza de estarmos numa sociedade que tem muita apelação sexual, ou então de sedução, a gente vai ver que está ainda muito. A mulher precisa fazer um trabalho interno muito grande ainda para perceber a sua força, a força que não está só no corpo, porque a gente, com o passar do tempo, foi tão colocado na mente da sociedade, que vai passando de geração a geração do feminino, que muitas das mulheres se comportam como se o corpo valesse mais do que o seu mundo interior. Nem estou falando apenas do espírito, porque vamos dizer que algumas pessoas não se vejam como espírito, né? Faz parte, mas como ser humano. Então, a gente vai ver que o problema ele pode estar ainda refletido no masculino, esperando que pode tratar a mulher como objeto, esperando que a mulher que se ofereceu, então o abuso vem daí. Mas a gente vai perceber também, eu vi através dos diálogos, das caixinhas que eu fui colocando para tentar entender de onde vinha a baixa estima, o quanto se reflete ainda do que se espera da mulher, o quanto a mulher ainda está correspondendo a um papel que ela acha que ela tem que dar conta. Ela tem que ser linda, não pode ter rugas, tem que estar com tudo em cima, senão ela não é atraente, senão ela não vai ter um homem. Então, a mulher ainda vive, né, essa incapacidade de se sentir igual a um homem. Claro que isso não é para muita gente, mas eu tenho que dizer que isso ainda é para a maioria. Muitas mulheres podem estar assistindo e falar, não, Rosana, eu sou super bem resolvida, nossa, mas eu não sinto nada disso. Mas muitas mulheres ainda sentem isso. E isso, se for trabalhado, não vai depender da mudança masculina. Olha que interessante, veja bem, se eu depender que o homem se conscientize, que não pode abusar da mulher, porque isso não é do direito de ninguém abusar de ninguém, eu dependo que uma coisa fora aconteça para que meus direitos possam ser atendidos.
a minha proposta é, se você começar a entender que você tem estes direitos e viver como tal, você reflete isso na sociedade. Como é que você reflete? Você vai educar seu filho assim. Você vai, porque quem educa o filho é a mulher. Você vai educar seu filho assim e você, devagar, vai ajudar a transformar a sociedade, que é o que as pessoas agora de 30, se você vê essa geração de 30, é o pessoal que sabe o que quer, que já não quer fazer um monte de coisa que a mulher fazia. Uma geração aí é uma geração muito mais resolvida do que a nossa, a minha geração. Mas ainda, né? Porque nos atendimentos que eu faço, nos trabalhos que eu faço, ainda eu assisto esse reflexo do termo de comparação, da competição que uma mulher faz com a outra, da valorização de coisas que ainda são superficiais, né? A necessidade de ser amado, não, ainda vindo de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, eu acho que a minha proposta é que você comece um trabalho, você que está me assistindo, de dentro para fora. E esse de dentro para fora vai mudar a sociedade. E o de fora para dentro é maravilhoso, mas aí eu dependo de alguém. Então, minha proposta é: olhe para você e perceba a sua competência. E aquilo que você achar que você ainda não tem, desenvolva. Porque hoje nós temos um arsenal de possibilidades gratuitas na internet para você desenvolver competências. Se arrisque, se coloque em situações percebendo que você pode, porque ainda somos massacrados pelas crenças que nós temos, de talvez não conseguirmos tanto quanto, de talvez o homem ainda desempenhar melhor, ainda sermos o sexo frágil, e não nos percebemos como espírito, porque se eu me olhar como espírito, isso tudo acabou. Como, você, né? Como a gente estava falando antes. Então, como é que eu ajudo vir de dentro para fora? Eu entender que eu sou um espírito vivenciando a possibilidade do feminino, e não é uma prova no sentido de um karma, ou uma expiação, ou uma prova, é sim uma possibilidade que você ganha de ativar o materno, ativar a sensibilidade, porque, é claro, a mãe que põe uma criança no seio, que carrega uma criança no ventre, que a alimenta, que faz toda essa função amorosa de acolher, claro que ela vai ter muita possibilidade de ativar mais sensibilidade. Então, eu diria que é uma honra a gente nascer num gênero que vai nos dar a possibilidade de ativarmos aquilo que o gênero tem mais de percepção no psiquismo da gente. Então, não é um desfavorecimento nem nascer homem, nem nascer mulher. Né? Porque eu acho que nascer homem hoje é uma quebra enorme de paradigmas que o homem está acostumado a reinar, ficar com o controle lá remoto na mão, e hoje o homem está sendo desafiado a concorrer com cargos políticos com a mulher, a cuidar da casa. O homem divorcia, agora tem guarda compartilhada, aqui nos Estados Unidos tem guarda compartilhada, acredito que no Brasil também tenha. Metade do tempo o homem fica com a criança, e a outra metade é a mulher. Então, metade do tempo ele tem que dar conta de tudo, tudo que uma criança precisa. É maravilhoso. Muitos homens ficam em casa para a mulher poder trabalhar, porque de repente é o afazer dela, o cargo dela é um cargo que sustenta mais a casa. Então a gente vai ver, eu não vou chamar de inversão de papéis, nós vamos ver possibilidades novas. E o abuso, eu acho que não é o primeiro a ser combatido. Isso é óbvio, essa é a bandeira que a gente tem que levantar, que é o respeito ao ser humano, ao abuso étnico, né, o abuso infantil, todo tipo de abuso, né, verbal, né, psicológico, mas eu acho que a primeira bandeira que a gente tem que levantar é as mulheres começarem a acreditar na sua competência, que vai além de ser um corpo, além de ela precisar ser bonita para agradar, e sim ela compreender que ela tem algo mais, porque ela é um espírito. Essa semana eu estava vendo uma entrevista da Sônia Braga, antiga, lá no Roda Viva, e ela falava muito disso, né, que no mundo artístico há uma pressão muito grande para que o tempo todo apareça maravilhosa, de salto alto, de maquiagem, e ela, 90% das aparições dela, era completamente simples, como ela é, e ela falou, essa pressão não me afeta, eu não preciso da aprovação de ninguém, né? E também não estava levantando bandeira para que todo mundo fosse assim, ela estava respondendo uma pergunta, né? Mas que isso também, né, influencia muito, né? A mídia influencia muito
esses padrões de beleza, o padrão de consumismo, o padrão de tudo, né? E lógico, né, que recai maior sobre a mulher, porque o tempo inteiro, né, é esse bombardeio, né, de Jamil, eu estar sempre maravilhosa, apesar de realizar tudo perfeito, né? fiz uma enquete essa semana que eu te falei que é a semana da autoestima no meu Instagram e perguntei assim: o que dificulta você ter autoestima? E entre várias perguntas, 84% das pessoas responderam que quando elas se comparam com o outro, elas se sentem menos. Então, a gente vai ver hoje que a rede social é usada para essa coisa de você seguir pessoas, né, que tem aquele corpo modelo, que você se sente baixo astral, que você tem que tomar remédio porque você fica deprimido. E a gente ainda não está preocupado no abastecimento que a gente tem espiritual e intelectual. Ainda a gente está preocupado em aparências do que os outros vão pensar, se eu aparecer assim, se o meu cabelo não estiver arrumado, se eu não estiver super produzida, o que as pessoas vão dizer, vão achar que eu não sou muito inteligente, que eu não sou muito capaz, que eu não sou muito bonita. Então, as pessoas ainda estão presas no externo. E eu diria que a maior parte dessas respostas, elas vieram de mulheres. Então, eu acho que é daí que nasce. Nós temos que olhar para dentro e percebemos o valor, porque o respeito do outro, ele está refletido no respeito que eu dou a mim mesma. Quanto mais respeito eu tenho à minha pessoa, mais o outro me respeita. Então, eu acho que nós precisamos ter esse respeito como seres humanos, entendendo que o direito é o mesmo. Seguir ídolos, eu acho que é uma coisa que é do direito de todos, mas eu acho que, às vezes, seguir esses ídolos deprimem, faz com que você se sinta para baixo. Então, eu acho que a gente tem que seguir pessoas que acrescentam, seguir pessoas que realmente vão fazer uma diferença, que vão ajudar que a gente entre em contato com aquilo que a gente quer ser. E não seguir pessoas para tentar ficar imitando pessoas, né? Quanto mais eu imito, mais eu me desidentifico de mim e começo a sentir o quê? Vazio. Eu começo a sentir falta de propósito, né? Começo a me sentir menos. Então, quanto mais eu me identifico em transparência daquilo que eu sou e assumir quem eu sou, como você diz da Sônia Braga, mostrar que sim, essa é uma diferença grande entre a América e o Brasil. E isso é um comentário que as pessoas fazem muito aqui. Então, a pessoa diz: eu estou aqui, vou de chinelo no supermercado, na boa. Mas quando eu chego no Brasil, eu tenho que ir arrumada no supermercado, porque no Brasil é uma exigência. Então, aí você percebe, eu não. Quando eu estou no Brasil, eu vou de chinelo. Se eu for de chinelo no supermercado aqui, eu vou de chinelo no Brasil, porque eu já entendi que eu sou eu. Eu não sou o que o outro pensa de mim. Eu sou eu. Então, eu tenho que expressar o eu, e não aquilo que o outro vai dizer que eu sou. Então, precisamos abandonar esse lugar de precisar da validação do outro para descobrir que nós temos valor. E sim começamos a perceber que nós temos valor e o outro percebe isso à medida que eu me exponho, que eu trabalho, que eu converso, que eu me intero com alguém ou com algumas coisas, né? Ô, Rosana, Aí. a Marleninha não entendeu a pergunta que você fez na enquete. Que eu falei no meu Instagram? Da autoestima. Como é que foi a pergunta? Eu fiz uma pergunta, eu vou ser bem fiel, vou dizer, mas foi mais ou menos assim. Eu disse, Gabi, se você ver minha pergunta, você escreve, está no meu Insta. Eu fiz uma pergunta, porque a caixinha ela some. Eu fiz uma pergunta mais ou menos assim: o que impede você de ter a sua autoestima? E aí eu coloquei alguns bullets, né, alguns pontos, e um deles foi as pessoas, 84% das pessoas responderam que era quando elas precisarem de se comparar com o outro. Sem a validação do outro, elas não se sentiam. Então, elas precisavam do elogio do outro, que o outro dissesse, que ela viesse de fora a validação
condição para ela perceber que ela era boa naquilo que ela faz. Então, enquanto nós não percebemos, gente, que como espírito, como mulher, como homem, como qualquer gênero que seja, se como espírito eu tenho valor, não interessa em qual gênero eu me encontre. Eu posso nessa vida estar mulher, na próxima vida eu posso estar homem, se eu não perceber como espírito que eu tenho competência, eu tenho essa fagulha divina, eu tenho essa possibilidade intrínseca de me desenvolver na área que eu escolher, não importa em qual gênero eu me encontre, sempre eu vou ter essa deficiência. Então, isso é uma coisa que eu tenho que desenvolver dentro de mim. Então, a dificuldade das pessoas terem autoestima é porque elas dependem da validação do outro, do que o outro pensa delas, do que escreve lá, do like. E ninguém deu like, acho que então ninguém gostou. A pessoa fica esperando o like e não apenas dizer aquilo que ela é. E se alguém der like, ótimo, mas o like, uma amiga minha estava dizendo isso, eu acho isso muito próprio. Ela disse que o like lembra aquela época que a gente punha lá a pessoa, os leões, né? E o pessoal fazia assim ou fazia assim. Então, se todo mundo gostou, e essa pessoa sobe, começa a ganhar seguidor. Se houve lá uma onda de botar aquela pessoa para baixo, né? E aí o pessoal começa lá a botar para baixo, derruba aquela pessoa, a pessoa deprime, ela vai. Aí a gente vê esses programas de televisão, essas situações que vão acontecendo, onde o pessoal vai linchando alguém, que você derruba alguém através da mídia. Então, eu diria, a gente tem que parar de fazer isso. A gente tem que apreciar o que o outro traz, mas não interessa se o like, o que interessa é que o que eu trago para fora tem valor para mim. Eu tenho um amigo querido, Adenal Novaes, ele faz lives lá, ele faz um quadro no projeto que chama O Encontro com o Sagrado. E ele é escritor e ele diz, eu escrevo livros para sair de mim as minhas ideias. Eu não sei se alguém vai concordar. Eu acho isso fabuloso. Eu escrevo porque sai de mim o meu valor, a minha competência. Eu não preciso da aprovação do outro para saber que aquilo é bom, porque saiu de mim, eu fiz com carinho, eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor. Então, a gente tem que sair desse lugar de que a gente precisa da validação. Enquanto a gente não sair, a gente vai se sentir menos. E isso atinge muito as mulheres, muito. Essa aprovação. Rosana, mas você falou aí, né, das oportunidades, né, que podemos, uma hora, né, vivenciarmos no masculino, outro no feminino, mas a gente pode escolher, então, ó, eu quero ir, então, nessa, assim. Como é que é o processo aí? Mulher, eu não quero ser mais, ou então homem, eu não vou ser mais. Então, de acordo com as obras de Kardec, ele vai trazer, dentro do Livro dos Espíritos, que o poder de escolha, eu quero nascer mulher, eu quero nascer em tal lugar, eu quero nascer homem, as possibilidades, elas estão muito ligadas, esse livre-arbítrio de escolha, à condição que a gente entende de bom senso das escolhas. Então, por exemplo, eu costumo sempre fazer essa pergunta, quando eu dou essa aula sobre esse ponto, e eu pergunto assim, se vocês estivessem aqui, todos desencarnados, e eu viesse aqui e falasse, bom, você quer ser o quê na próxima vida? Aí um começa, a rainha, eu quero ser rica, eu quero ser bonita, eu quero ser, né? A pessoa começa, aí você percebe como a gente não sabe escolher. Porque a gente ainda está ligado a papéis que a gente acha que é mais folgado, é mais gostoso, que você pode ter mais coisa, que você pode escolher mais coisa, você pode desfrutar mais do prazer, e a gente ainda não percebe que as verdadeiras escolhas não são aquelas que nos vão gerar uma grande facilidade de trabalhar menos, porque eu venho bem rica, porque eu vou ser uma princesa, mas sim as possibilidades que vão gerar em mim o crescimento. Então, eu diria que para a gente poder ter alguma, segundo as obras, inclusive, de André Luiz, ele também traz isso dentro da coletânea que Chico Xavier escreveu com a psicografia de André Luiz, ele vai trazer que é muito importante que a gente
entenda que a nossa possibilidade de influenciar em algum pedido é quando você já se encontra nesse lugar de bom senso de poder fazer essa escolha. Então, eu diria, será que a gente está nesse lugar? Será que a gente ainda não quer ser princesa? A gente não quer vir bem rico para não ter que fazer nada? Porque a gente não tem essa ilusão ainda, que o bom é ganhar muito e fazer pouco? Enquanto nós tivermos essa ilusão, eu acho que a gente não vai escolher muita coisa. A gente ainda vai precisar de uma força espiritual, de um planejamento que alguém com mais bom senso vai ajudar que aconteça dentro da nossa reencarnação. Então, sim, você pode influenciar, você pode exercer alguma influência, mas vai depender do grau que você esteja de evolução para compreender o que realmente você precisa para você evoluir. Rosana, eu acho que a gente sempre tem como referência, né, o contexto histórico que a gente está vivendo, né? Mas quando a gente trata de Jesus, aí é atemporal, né? Se a gente pegar todas as passagens dele, não eram só para aquele contexto, né? Então, acho que poderia falar agora um pouquinho, né, de Jesus, né, nesse contexto aí, porque é muito atual, todas as passagens dele ligadas à mulher, né? Não, eu até diria que, se a gente for pensar, é muito atípico tudo que ele fez, né? Porque toda a forma como ele acolheu, conversou, tratou, foi na casa de mulheres, né? Quando ele retorna no sentido de aparecer para trazer essa possibilidade que todos entendessem que existia a vida depois da morte, ele aparece por uma mulher. Então, assim, ele foi trazendo uma consideração para aquela sociedade de igualdade em relação ao feminino, né? Ele conversou com mulheres que eram mal vistas pelo trabalho que faziam naquele período. Então, ele foi demonstrando... Ele também não fez diferente em relação a homens, como ele também conversou com homens que eram coletores de impostos, que também eram pessoas julgadas, mas ele fez uma caminhada demonstrando sempre uma igualdade entre o sexo, não tratando diferente, né? Que eu acho que esse é o ponto que nós precisaríamos trabalhar. A mulher sair desse lugar de precisar de levantar a bandeira, porque eu acho que a gente não tem que derrotar o homem, porque é muito interessante, eu vejo isso dentro do próprio decorrer da história, que muito da expressão do feminino foi dela começar, o poder dela chegar em algum lugar, ela era imitar o homem. Então, ela começara, quando chega em certos lugares, agir como homem, tratar as empresas, se ela se torna CIO, uma diretora, uma presidente de um país, ou um cargo que seja mais alto, ela muitas vezes imitar aquilo que o homem fazia. Então, olha que interessante, em vez da mulher expressar as suas qualidades pessoais que estão ativadas dentro do feminino, e tratar, vamos supor, se está ativado na mulher a maternidade, porque é algo que ela tem os órgãos e traz essa possibilidade quando ela chega num certo lugar, ela trabalhar com as pessoas, utilizando-se mais da sua sensibilidade, é sábio, porque ela vai estar colocando a serviço da vida o que ela trouxe como possibilidade intrínseca de desenvolver nessa vida. E o homem vai fazer a dele também, que está tudo bem, a gente nem está dizendo aqui quais são, mas também. Mas, ao invés disso, a mulher perde tantas vezes a perspectiva de quem é ela, ainda não sabendo do seu potencial, que ela chega num certo cargo, ela imita os homens. Então, ela quer pisar na cabeça, ela quer fazer coisas, até vestir terninho, ela quer se comportar como um masculino poderoso. E, na verdade, eu penso que a mulher não tem que se tornar poderosa, a mulher é poderosa, né? O homem também é poderoso. A mulher tem que se entender, dentro dessa projeção que ela é um espírito, dos direitos que abarcam a ela, que são iguais. E, à medida que ela se transforma, ela educa esses homens, que são filhos dela, a também ter esse direito. Porque a gente vai ver também que, muitas vezes, na educação, a mulher também estimula essa diferença. O homem tem mais direito, a mulher tem menos, o homem tem mais liberdade, o filho homem, do que a mulher. Assim, às vezes, até a própria mulher acaba educando o filho dentro de um conceito machista, ou a filha, né? Então, é muito importante que a gente participe. Você está aqui advogando, dizendo um monte de coisas péssimas que o homem faz com a mulher. Mas isso aí todo mundo já sabe.
Eu não preciso dizer nada disso, né? Do abuso, das coisas que acontecem dentro da empresa, que o homem, estando num cargo de poder, ele acaba muitas vezes colocando a mulher numa berlinda, numa saia justa, que precisa do emprego, humilhando ela. Mas isso aí não é novidade, isso aí é muito batido. Eu quero trazer, ao contrário, eu quero trazer que a mulher manifeste essa força que ela tem, que é dela. Ela não precisa de ser validada pelo homem. Ela tem essa força. E a hora que ela manifesta isso, ela não precisa mais concorrer com outras mulheres, porque as mulheres concorrem porque o homem ainda é a presa. Arrumar marido ainda é a presa. Então, quando eu saio desse lugar, eu não preciso mais ser concorrente, ser mais bonita que a minha amiga. Eu vou ficar muito contente que minha amiga é muito linda, minha amiga é muito inteligente, minha amiga tem um cargo maravilhoso, que ela ganha muito dinheiro, tudo que você queira valorizar, que ela é muito evoluída espiritualmente. Eu não tenho mais que disputar, porque o casamento ele já não é mais. Ser escolhida por um homem já não é mais a questão. Eu acho muito interessante aqui nos Estados Unidos, eu até gosto, tem filmes lindos, né? Do pessoal, o homem se ajoelha, pede a mulher em casamento, coisa e tal. É aquela cena bacana, é bem bacana, né? Assim, e dança, tem umas coisas bem legais, assim, que é surpresa para a mulher. Mas eu paro e penso naquilo. Olha só, a mulher fica esperando, né? Há um tempão que ela quer casar com aquele cara, mas ela fica esperando o dia que vai dar, ele vai virar a chave e vai pedir. E ele vai dar, e ele compra um anel, que quanto maior é a pedra, aqui é a nossa, e é a classificação. No Brasil não tem essa coisa do anel, né? Mas aqui tem. Quanto maior é a pedra, mais o homem está se sacrificando para poder ter aquela mulher. E esse ritual, isso é o contrário. E se a mulher ajoelhasse e pedisse para o homem casar com ela? Então, ainda a mulher, muitas vezes, ainda fica nesse lugar desse prêmio, é um prêmio, entende? Então, eu acho que nós precisamos entrar para essa igualdade, aonde o homem poderia. Às vezes eu vejo isso em alguns filmes, alguns programas, eu acho isso muito massa. Por quê? Por que eu tenho que ficar esperando? Às vezes eu atendo pessoas que a pessoa fala, eu queria tanto ficar noiva, mas ele não se decide, coisa e tal. Eu falo, por que você não diz a ele que você quer ficar noiva? Ela, não, mas aí não vai ser a mesma coisa. Olha só, interessante. Mas aí não vai ser a mesma coisa. Sabe por quê? Porque ele vai fazer porque eu estou falando, não vai vir dele. Eu falo, mas peraí, você está em dúvida que ele te ama? Você já chegou até aqui, está 5 anos juntos. Por que você está em dúvida? E aí você vai perguntar para ele, você acha que agora é o momento, a gente poderia casar, coisa e tal? Se ele disser, olha, não dá, precisa, não sei, juntar mais dinheiro, comprar uma casa, eu não sei, e você vai entender. Mas a mulher não se sente assim. É um desprivilégio se ele disser. Então a mulher ainda se coloca nesse lugar. Entende? Então eu vejo isso na cultura e tem coisas que são lindas, é bonita, coisa e tal, mas a mulher ainda não se coloca nesse lugar de por que não? Por que eu não posso dizer isso? Por que eu não posso dizer não? E é reflexo ainda da questão de ser um objeto, né? Porque se precisa disso, é porque precisa de uma conquista. Se é ele quem conquista, passa a ser minha, né? Ainda, mesmo que não seja muito consciente, mas ainda não desvencilhou, né, desse reflexo. E a Marleninha colocou uma pergunta aqui, ó. Estou gostando muito da sua maturidade. Embora tenha dado o exemplo das mulheres dos Estados Unidos, que sem problema vão ao supermercado de chinela, você também observa mais empoderamento da mulher americana? Eu diria que Marlene, eu estou aqui há 22 anos, vou fazer 23. Então, eu não sei se eu posso me atrever a dizer que eu tenha como fazer essa comparação com justiça, porque eu não vivo na sociedade brasileira há 22 anos. Eu vivo quando eu viajo, quando eu passeio, as notícias que eu leio. Então, não sei se seria justo eu fazer algo assim. Mas eu vejo na mulher americana, eu vou dizer, aí pode ser que você reflita aí se você vê isso na brasileira. Eu vejo na mulher americana ela mais empoderada no sentido da competência que ela tem. Eu vejo, por exemplo, na justiça americana, mais espaço para ela ser respeitada. Então, por exemplo, aqui um homem
fazer um pedido, fechar a porta lá do escritório, tocar na mulher, dar uns tapinhas, assim, uma coisinha que podia ser em outro momento, aqui não é permitido. Aqui a mulher coloca um processo contra ele e ela ganha com facilidade, muita facilidade. Então, aqui, ser tocada, às vezes, existe até um excesso disso, um abuso disso, eu percebo. Mas essas leis foram criadas justamente para dar mais igualdade à mulher. Então, eu vejo a mulher aqui com um espaço maior. Mas também não vou dizer que eu acho que é o ideal, de forma nenhuma. Eu vejo ainda a dificuldade, por exemplo, da população votar numa presidente mulher. Ainda tivemos uma oportunidade recentemente e a gente vê a dificuldade ainda, né? Então, eu acho que é algo que vai se acendendo, mas acredito, aparentemente, para mim, eu vejo a mulher americana mais empoderada, acreditando mais na competência. Mas aí, Marlene, a gente teria que ver possibilidades, né? Por exemplo, eu acho que aqui oferece-se mais possibilidades da mulher se aculturar. Então, aqui se oferece mais escolaridade. A mulher consegue mais coisas para chegar mais longe. Então, no Brasil, eu diria que ainda precisa-se... por exemplo, uma pessoa que não tem recurso, ela vai ter que lutar muito mais para ela poder se empoderar. E uma pessoa que, com pouco recurso, ela chega num lugar mais fácil para ela poder se empoderar. Por quê? Porque ela consegue estudar dividindo o valor, ela consegue o emprego com mais facilidade, ela consegue morar sozinha, porque o que ela ganha, ela consegue pagar um apartamento, ela fica mais independente, mais rápido. Há uma facilidade econômica que facilita que a mulher se emancipe com mais facilidade. Essa é uma visão, eu não sou perita nessa área, mas essa visão que eu tenho. E eu sinto que a brasileira que vem para cá, eu brinco, porque eu atendo muito a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, e eu brinco porque eu falo assim, a mulher sobe num truck, essas caminhonetes grandonas que vocês veem em filme, né? A mulher arruma um truck daquele, ela arruma um emprego, começa a pagar as contas dela e ela começa a dizer, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. Ela vem do Brasil para cá e eu vejo o incômodo masculino, porque aqui a mulher, eu falo que está no ar, que ela cheira esse empoderamento. E aqui ela começa a dizer, opa, peraí, eu posso. Então, você percebe que tem essa diferença na cultura, até porque quem migra para cá se sente mais empoderado. Agora, eu não posso afirmar, eu acredito que a questão social, econômica, ajuda muito, mas... Maravilha. Rosana, e a gente está falando aí, né, de conquistas espirituais, né, a sensibilidade, esse senso materno, mas ainda encarnados como homens, né, podemos também desenvolver isso ou é só quando vier num corpo feminino? Absolutamente, né? Eu acho que os homens podem desenvolver isso todo o tempo, não precisam estar... A gente estando no feminino, né? Porque eu estou mulher, eu não sou mulher, né? Você está homem. Nós estamos navegando numa possibilidade de aprendizado dentro de um gênero, né? Mas nós sabemos que o espírito não tem um gênero, né? Mas nós estamos aqui experimentando, né? Ganhando experiência. Então, nós estamos mais ativados a certas coisas. Então, por exemplo, a mulher com a maternidade é uma ativação que o homem não tem igual a mulher, porque ele não carrega um filho dentro. Então, a mulher desenvolve mais. O hormônio feminino ajuda mais que a mulher se sensibilize, né? O conjunto colabora. Mas isso não quer dizer que o homem não desenvolva isso. E outra coisa que a gente não pode esquecer, o homem tem as experiências femininas anteriores. Isso não quer dizer que o homem já não nasça com as suas próprias experiências, as suas manifestações já desenvolvidas em relação ao materno, porque muitos homens maternam. Né, são pais excelentes, pais, mães, vamos dizer, né, muitas pessoas vivem isso, ou porque ficam viúvos, ou porque divorciam, ou porque decidem assim, ou porque foram educados já assim, ou porque o espírito já traz essa experiência. Né? Talvez a gente não tenha muito pregresso isso, porque a gente percebe que nesse último século isso deu isso está vindo no último século, a gente está vendo que nesses últimos, você vê, 1924 ou 27, a mulher votou aqui nos Estados Unidos pela primeira vez. A gente vota aqui há 70 anos, gente, é uma brincadeira, 50 anos.
assim, no Brasil, então, eu nem sei há quanto tempo vota, mas aqui vota só esse tempo. Há 30 anos, as pessoas sentavam no ônibus separado, quem era branco e quem era negro. Então, assim, isso é muito recente. Mas eu sinto que há uma força de evolução que nos leva a isso, né? A gente vai ver, por exemplo, Carl Jung, que criou a psicologia psicanalítica, um psicólogo que faleceu em 1961, ele traz isso sobre todo homem tem o seu lado feminino dentro e toda mulher tem o seu lado masculino dentro, que ele chama de ânima e ânimos, né? Então, nós todos carregamos, só que um está mais ativado e o outro está mais adormecido, porque a gente está trabalhando em certas questões. Mas, às vezes, não é só o gênero, às vezes é o psiquismo da pessoa que está mais ativado, ao masculino ou ao feminino. Então, a gente vai ver essa variante, né? Mas que todo o processo, gente, gera evolução. A mulher não vai evoluir mais, tem gente que brinca, a mulher é mais evoluída. Não, é o espírito que evolui. Né? Não é um homem ou uma mulher. As oportunidades do materno, eu acho que são fantásticas. Então, eu acho que experimentar o materno é uma grande oportunidade. Para mim, eu chamo que a maternidade foi uma luz na minha vida. Então, eu acho que o materno te abre, te acende para sentir um amor fantástico. E então, eu acho que se você está ativada no feminino, bem-vinda, use, né? Faça, aproveite. E se você está no masculino, aproveite também. Então, acho que o aproveitar é a palavra da vez. Ó, Renata Barsi está dizendo assim, ó, mostrar a força do feminino sem competição, mas somando forças e papéis. Cada um pode expressar sua essência com autenticidade e verdade. O feminino e o masculino se completam, né? A Renata vai ser uma das próximas entrevistadas nossas aqui, tá? Música para meus ouvidos, Renata. É isso, meu amor, né? A gente, porque qual é o significado? Imagina, a gente é um espírito, nasce no feminino, aí fica combatendo com quem? Porque a gente pensa que nós estamos combatendo com o homem, né? Estando mulher. Ou se você está homem, você pensa assim, mulher, só fala bobagem, né? Mulher. Você pensa que você está combatendo com a mulher. Mas, gente, se tudo é espírito, você está combatendo com quem? Com você mesmo. Quando a gente deprecia o sexo oposto, você está depreciando, você está mostrando que o seu masculino está na sombra. E sabe o que vai acontecer, segundo Carl Jung, né? Eu gosto de dizer que foi Carl Jung que disse isso, para ficar claro, porque o pessoal falando, Rosana, pelo amor de Deus, isso é uma loucura. Eu falo, liga para Carl Jung. Que é o seguinte, o Jung vai dizer assim, que você vai atrair o tipo de homem que é o masculino que está representado em você. Então, o tipo de homem que você atrai é o seu masculino. Então, gente, olha, não foi eu que falei isso. Não, tem gente que fica desesperada. Não é possível! Então, esse é masculino? Sim! E o inverso é verdadeiro. Os homens vão atrair as mulheres, a energia feminina, de acordo com o seu feminino interno. Só que muitas vezes, gente, ele está na sombra, ele está adormecido, ele é algo que, se eu me coloco nesse lugar, mulher e homem, completamente diferente, coisa e tal, eu crio uma oposição, eu crio uma hojeria, eu crio um clubinho. E nesse clubinho eu vou botando a minha ânima ou o meu ânimo na sombra. Eu não enxergo, eu não vejo isso, não quero lidar com isso, porque quero ser melhor. Então, se o homem errou, vamos chamar assim, tá? Dentro de uma perspectiva, se o homem errou não valorizando o lado feminino, que é a mulher, se a gente agora competir, tentar se mostrar que a gente é melhor que o homem, a gente vai cometer o mesmo erro. A gente vai para o mesmo lugar. A gente vai para o lugar de competição. Então, o que você está dizendo, Renata, é isso. Nós temos que agora não fazer a mesma coisa que o homem. A gente tem que agora juntar os opostos para a gente poder integrá-los em nós. Nós temos que ter os dois manifestados em nós com equilíbrio. Isso é evolução espiritual. O resto, gente, é bate-papo de rede social. Um falando mal, dizendo isso, dizendo aquilo, que vou chamar de ignorância. O resto, tudo que não é integrar isso, é ainda ignorância. Então, a mulher tem que andar de burca, a mulher não pode dirigir, ainda é ignorância. Toda vez que eu acho que eu sou superior a alguém, eu ainda ignoro que nós somos todos irmãos.
eu ignoro. Então, eu estou na ignorância. Então, isso é um ponto muito importante, porque eu vejo assim, a mulher era usada como símbolo sexual, saía em revistas pornográficas, coisa e tal. Então, agora, nenhum homem abusa mais de mim. Mas agora ela mesma define que ela vai lá, ela mesma se expor. Então, ela era exposta naqueles programas de televisão onde ela aparecia com pouquinha roupa. E era, nossa, você vê os homens para fazer o programa usam as mulheres com pouca roupa para poder ter aplausos lá, ter seguidores. Mas agora a mulher, sem eles mesmos, ela mesma faz isso. Então, assim, a mulher continua se expondo, muitas vezes, em circunstâncias que não valorizam o mundo interno delas, que continuam valorizando só o mundo externo, só a estética, né? Que é importante, eu acho que, claro, a gente deve preservar uma boa aparência, uma boa higiene, mas não pode, numa visão espiritual, ser mais valorizado do que a evolução do espírito. Então, nós ainda estamos na ignorância de sermos espíritos. Olha, a Carla está perguntando o seguinte: ela viu um vídeo, Neville, que falava que Jesus foi criado por homens muito inteligentes na época. Isso me deixou muito triste, porque achava interessante os vídeos. Você já ouviu falar desse filme? Não, Carla, eu não vi esse filme, mas eu vou ver. Ele está no Netflix, se você puder escrever, eu agradeço. Eu vou ver. E esse é o nome, é o título do filme? Que aí eu vou ver também. Se ele tiver dentro do YouTube, coloca aqui para a gente o link aí, para a gente saber o nome que está no canal. Eu me interesso. E então, eu acho que a gente tem um modelo de Jesus lá atrás que mostra o respeito que ele tinha às mulheres. Mas a gente continuou ainda desse desconhecimento do que representa. Você tem noção do potencial que é a junção dessas duas forças? Se o espírito integra, que é a palavra, né, que Carl Jung usa, se o espírito integra essas duas forças do feminino e masculino com equilíbrio para usar quando necessário, é necessário aqui, eu uso isso aqui, é necessário que eu use isso aqui, mas eu tenho essas duas forças, elas não estão separadas, em choque, brigando, nosso potencial assim, é disco voador, a gente decola. Então, a gente não está percebendo o potencial que não é ser melhor que o homem, isso é navegar no mesmo lugar que o homem. E também comentando aí da pergunta, Jesus é Cristo, né? Então, ele não dependeria de uma boa educação para ser quem ele é. Né? Ele pode até ter convivido com espíritos inteligentes ou não, mas ele já chegou pronto, né? Ele tem até teses que ele teria ido se preparar em outros lugares, ele não precisou disso, certamente. A gente não sabe muito sobre esses anos pregressos fora daqueles 3 que ficou mais claro pelos evangelhos que foram escritos, né? Então, a gente não sabe muito nesse desenrolar, nesse período, o que aconteceu, mas a gente não pode ignorar que a manifestação de Jesus não teve muita dependência do tipo de educação que ele recebeu aqui na Terra. Jesus já é um espírito de luz, ele não estava dependendo do que as pessoas que estavam aqui na Terra ensinaram ele nesta existência que ele foi Cristo, né, que ele é terrena. Outras existências de Jesus, sim, até que ele se iluminasse, ou vamos dizer, se purificasse, como vocês acharem melhor, sim, essas educações valeram muito. Mas essa que ele veio nessa missão de trazer para nós todo esse caminho, eu acredito que é o tipo de educação que ele recebeu, masculina ou mais influência feminina, não foi para ele o divisor de águas daquilo que ele veio fazer. O que ele veio fazer estava claro, óbvio, ele já sabia de cor e salteado, né? Então, isso para mim, esse comentário é um comentário humano, entende? Talvez você poderia olhar assim, olha para isso como um comentário humano. Quando eu leio, gente, depreciando o feminino ou depreciando o masculino, tanto faz, eu penso, é um comentário ainda muito humano. E o humano é o quê? Falível, vulnerável, ainda
faz discriminação, ainda vive no ego, então quer se achar, que precisa ser melhor que o outro. Então, ainda é um comentário muito, eu resumo tudo isso como humano, que é o que a gente é, humano. Talvez escrito por um homem que queria reforçar que os homens da época eram inteligentes. Talvez. Rosana. A gente não deve ficar chateado, eu penso, né? Por isso que eu estou contando para vocês. No passado, eu ocupei mais esse lugar e eu ficava chateada, assim, poxa, peraí, que sem noção, né? Que pessoa acha isso? Eu me aborrecia. Até o momento que eu entendi que a gente precisa sair desse lugar de criticar o errado para fazer o certo. Então, eu não tenho que criticar errado, eu tenho que me potencializar e trazer o meu máximo à tona. E não importa se os homens vão continuar achando que a mulher não tem valor. Eu tenho valor porque eu faço um bom trabalho, eu sou um ser humano, eu sou um espírito e acabou. E é isso. E quando essa gente resolver enxergar isso, eles vão reencarnar e vão passar as experiências como mulher, pode ter certeza, eles voltam, vão saber como é que é usar burca, vai saber tudo. E aí eles vão também poder viver dentro da experiência deles essa oportunidade de passar a enxergar isso, porque talvez a gente já tenha passado por isso que a gente nasce num país que não tem mais esse tipo de comportamento. E o machismo é expressado de outra forma, né? Mas eu acho que a educação é uma das chaves que vai dar autonomia para as mulheres. Então, as mulheres precisam gastar dinheiro, não em botox, mas fazendo curso, estudando, lendo livro. Eu não sou contra nada da beleza, gente, mas eu acho que a gente tem que ter uma ponderação aonde nós vamos priorizar a vida. E as prioridades, elas estão de nós experimentarmos as habilidades, a competência, as ferramentas que nós temos internas e buscarmos aquilo que vai nos dar isso, que é o estudo, os bate-papos, as trocas, as lives, tudo isso, mais do que você investir financeiramente para ser linda, porque esse corpo vai acabar. Não vai, Jamil? Vai acabar. Já tá desgastando com o tempo, né? Olha, eu estou fazendo 60 esse ano, já estou me convencendo. Esse corpo vai embora. Rosana, eu vou dar alguns recados aqui, mas depois eu ainda vou deixar aí um tempo para você fazer suas considerações finais. Se você quiser, já ficou muito claro a mensagem do contexto, né, espiritualizado, né, do feminino, mas se você tiver mais algum detalhe aí, eu queria dar alguns recados, primeiro, para que as pessoas se inscrevam e curtam, né, tanto o nosso canal do Ame Sua Vida, né, no Facebook, no Instagram, assim como do Acolher Perdas e Luto, que é um trabalho que a gente, de pronto, já teve uma afinidade muito grande, porque ambos trabalham o sentimento do cuidar, que é isso que nós estávamos falando agora. Para mim, a maior expressão do amor é o cuidar. E se a gente não cuidar de nós, nós não vamos saber como cuidar do outro, seja em qual circunstância for, né? Então, estão perguntando se as palestras ficam gravadas nos canais. Ficam. A gente quer agradecer muito, muito, e mandar um beijo com muito carinho a todos que estiveram com a gente hoje em Franca, e certamente aí pela presença da equipe da Rosana, pode ser que nem todos colocaram aqui onde eles estão, mas sintam-se abraçados, né? Recebam aí o nosso carinho, a nossa gratidão, mas também em Leopoldina, em Minas Gerais, Salvador, na Bahia, Sacramento, Minas Gerais, Macapá, no Amapá, a todos presentes aí nos Estados Unidos, em Bangu, no Rio de Janeiro, Goiânia, Goiás, Florianópolis, Santa Catarina, Brasília, Amélia Rodrigues, na Bahia, São Tomás de Aquino, Passos, João Pessoa, Orlândia, Buritizal, a terra do meu querido pai, Águas da Prata, Fortaleza, Belém. E se eu esqueci ou não colocaram algum aí, sejam abraçados, recebam o nosso carinho. Rio Espera, em Minas Gerais, Amélia Rodrigues, na Bahia. Dia 20/3, o Grupo Arte e Vida está fazendo uma promoção para manter os seus trabalhos artísticos.
A arte é um instrumento maravilhoso nesse momento aí que a gente está vivendo. Então, quem puder contribuir, entre em contato lá nas redes sociais, né? Ou, se quiserem escrever o telefone aí, é 16 994 12 9950. Vai ser uma promoção de lanches. Então, ó, 99412 9950. O grupo Luz e Amor, que a Marleninha é uma das nossas queridas participantes, está realizando um trabalho de evangelização para gestantes, né, tanto para os pais quanto bebês, que é um trabalho lindo também. Tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Então, quem quiser também, entre em contato com a Marleninha ou com o grupo Luz e Amor. Rosana, agora é com você. Eu acho que, antes das suas palavras aí, eu quero agradecer a todas as mulheres que cuidaram de mim, que fizeram com que eu esteja aqui. Eu tive e tenho mulheres maravilhosas, sou muito grato. Quanto mais consciente eu fico, mais eu reconheço, assim como alguns homens também, né, que já tinham esse sentimento. Por incrível que pareça, Rosana, eu fiz o tiro de guerra, né, que é o exército, né, que a gente faz aí na juventude, e eu tive um sargento que contrariou tudo que é de exército, que normalmente é uma coisa rígida, né, de muita cobrança, e todas as mães falavam assim, nossa, Roberto, o senhor é uma mãe para o meu filho. Eu acho que é um dos maiores elogios que a gente pode receber. Então, eu também tenho e tive homens maravilhosos aí, muito maternos na minha vida. Com você, querida. Eu quero agradecer, dizer que o projeto Acolher Perdas e Luto está à disposição. Nós trabalhamos com pessoas que estão passando, vivenciando a partida do seu ente querido. O projeto traz outras possibilidades, que além do acolhimento ao luto, mas também as lives, onde Jamil faz parte, também como amigos, padrinhos do projeto, onde a gente quer fazer a mesma coisa que o Ame Sua Vida faz, que é levar para as pessoas esse potencial que elas têm interno. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para essa semana do Dia Internacional da Mulher é que vocês, mulheres, percebam que vocês têm toda a capacidade, que ao invés da gente tentar ser melhor ou mais bonita que a outra, nós precisamos nos unir, porque juntas somos uma força. Se as mulheres se unirem, como? Falando do potencial delas, do mesmo jeito que hoje eu estou aqui junto com o Jamil, falando da capacidade imensa que o espírito tem nesse projeto Mulher no Momento, que a gente possa divulgar isso. Mulher, você tem capacidade, né? Você pode fazer tudo. Você não precisa ser melhor que o masculino, você só precisa ser você. E ser você é uma excelência. E se o masculino for ele, também é uma excelência, porque, na verdade, nós viemos aqui para experimentar os dois. E quando integrarmos isso, os nossos relacionamentos serão melhores, nós estaremos casados com verdadeiros companheiros e não teremos mais disputas. E sim, a nossa guerra não vai ser de egos, e sim, nós vamos transbordar o amor juntos. Então, que eu desejo a vocês, a todos de Franca que me assistiram, ao pessoal da Ame Sua Vida, e ao pessoal do projeto e que assistiram aqui hoje, que vocês tenham um domingo com muita paz e essa reflexão durante a semana. Se vocês tiverem vontade de assistir lives, podem assistir no nosso canal, é esse nome que vocês estão vendo, e vai ser um prazer a gente poder trocar mais impressões sobre esse tema, porque eu acho isso bárbaro. Jamil, Suzy. Obrigado. A Mônica estava aqui com a gente, que participou da live que eu estava, e ela falou de família, né? E ela falou muito bem num momento lá sobre essa questão da sensibilidade, né, feminina, quando ela citou que casais homoafetivos normalmente têm um cuidado muito grande e adotam crianças que normalmente são rejeitadas, fora da idade, com dificuldades físicas. Então, mostrando mais uma vez, né, que esse sentimento, ele independe do corpo biológico. Foi maravilhoso, Rosana. Obrigado mais uma vez. Gratidão. E uma semana maravilhosa aí de palestra para vocês. Obrigada. E para a gente continuar brindando esse momento aí, nós vamos chamar agora para encerrar, né, com música mais uma vez. Hoje
né? Só mulheres aqui com a gente, e eu sou muito grato. Rosana, até breve. Obrigada, querido. E a Mirella vai estar com a gente aqui para encerrar, tá bom? Daqui a pouquinho retornamos. Mirella, oi Mirella. Oi, Por favor, você começa de novo, estava sem som, querida. não acredito. O Começa. pessoal quer ouvir inteirinho de novo. Não preocupa com o tempo. Tá, tá bom então. Desculpa. A paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez uma da revolução, invadiu meu destino a paz, como aquela grande explosão de uma bomba sobre o Japão, fez renascer o Japão na paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez uma da revolução, invadiu meu destino a paz, como aquela grande explosão de uma bomba sobre o Japão, fez renascer o Japão na paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. A paz. Muito obrigada. Mirella, nós que agradecemos mais uma vez. Tenho certeza que vai ser a primeira de muitas. E a todos e todas que estão com a gente aí,
um grande abraço afetuoso, uma boa semana. Se cuidem, nós estamos ainda num momento muito complexo, para que a gente possa, em breve, celebrar juntos aí. Tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, galera! Tchau.